Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra da verdade. Esta palavra que quando a gente ouve e crê nas palavras da verdade, ela tem o poder de libertar e de salvar e de nos tirar da condenação da morte. E preste atenção, igreja, o que é que a palavra hoje nos ensina? Qual é hoje a revelação da palavra do Senhor para todos nós que dizemos que acreditamos em Jesus e na sua palavra? Hoje a palavra está no livro de Mateus, capítulo 8, verso 28. E olha o que é que a palavra nos ensina, olha o que é que a palavra nos diz. E a palavra diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Preste atenção, igreja. Naquele local, a palavra está dizendo que ninguém poderia passar. Porque aqueles 2 homens que estavam possuídos pelos demônios, eles eram tão furiosos que ninguém passava por aquele local. Mas quando Jesus Cristo chegou naquele local, Jesus Cristo não falou nada. Eles gritaram de longe. Eles reconheceram que era Jesus Cristo. Eles reconheceram que aquele homem era o poderoso, era o rei, era o príncipe que veio para esta terra para libertar, para salvar. Ele conheceu. E aquelas pessoas daquela época não conheceram, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, como Rei, como o príncipe, como o Rei dos Reis. Eles não aceitaram como Messias. Eles não quiseram Jesus Cristo. Mas os demônios, eles conheceram Jesus de longe. Jesus nem sequer falou. Eles gritaram. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Olha o reconhecimento. Os demônios reconheceram Jesus. E eles falaram: você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Existiu um tempo para que os demônios tivessem poder na vida daqueles que têm Jesus, na vida daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador. Existiu um tempo para isso. E esse tempo já foi cumprido. Todo, não importa quem seja, que crê em Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, que recebe o Espírito Santo do Senhor, que a palavra diz que ele mora e habita em nós, o poder das trevas, o poder do pecado, Satanás, diabo, ele não tem mais poder. Porque aqui ele falou esta palavra: você veio nos atormentar antes do tempo, porque existia um tempo. Para quê? Para que eles fossem derrotados. Para que eles não tivessem mais domínio sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo. Sobre aqueles que dizem: eu sou discípulo de Jesus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra, no Evangelho. Existia um tempo para isso. Por isso que eles gritaram: você veio nos atormentar antes do tempo? Existia um tempo para isso. E aonde foi esse tempo? Lá na cruz do madeiro. Na cruz do madeiro se encerrou o tempo de Satanás, diabo, demônio ter poder sobre quem? Sobre todo aquele que crê. Aquele que crê, o poder de Satanás, o poder do demônio, o poder seja do que for, não existe poder sobre esta pessoa, poder satânico, poder maligno, porque ele existe nesta pessoa um poder, e esse poder é de Jesus, esse poder é de Deus, porque a palavra diz que o Espírito Santo veio morar e habitar em nós. Então, quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus, quem tem Deus, não pode ter Satanás,
não pode ter demônio. Porque em um corpo não pode existir Jesus e o demônio. Em um corpo não pode existir o diabo, Jesus, os dois juntos em um corpo só. Ou tem o Espírito de Deus, ou tem o Espírito do mundo. Não existe isso. Para que os cristãos estejam atormentados, estejam com medo de Satanás. Satanás foi derrotado lá na cruz do madeiro. Olha o que é que diz lá no livro de Efésios, capítulo 1, verso 21. Efésios, capítulo 1, verso 21. Vamos prestar atenção na revelação da palavra. A profecia, porque a profecia é a palavra do Senhor. Todos que falam a palavra do Senhor está profetizando, está falando a palavra da verdade, a palavra de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 21. Olha o que é que a palavra diz. Acima de todo, está falando de Jesus. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está acima. Isso aqui é depois da cruz. Antes da cruz, os demônios reconheciam que ele era o poderoso, que ele era grandioso, que ele era aquele que tinha autoridade sobre todas as coisas. Mas a raça humana, por causa do pecado, a raça humana, ele tinha ainda o poder sobre a raça humana. Porque a raça humana ainda não tinha sido comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda não tinha derramado o seu sangue. Mas depois da cruz do madeiro, toda a autoridade é dele. Acima de todo o principado. Ele agora está acima de todo o principado. Ele comprou a raça humana. Ele comprou quem? Todos aqueles que crêem. Não existe mais poder das trevas, do demônio, do pecado, na vida de quem? Daquele que crê, daquele que diz: eu sou de Cristo, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é quem manda e é Ele que domina aqueles que crê. Existe um poder sobre aqueles que acreditam, sobre aquele que crê. A palavra diz que somos filhos, que somos herdeiros. A palavra diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Se nós somos propriedade exclusiva dele, como é que Satanás vai ter poder sobre aqueles que é filho, que é propriedade de Deus? A palavra diz que nós somos a igreja, que nós somos o corpo, e a palavra diz que o cabeça é Jesus Cristo. Então, se ele é o cabeça, é ele que manda. Não é Satanás, não é diabo, não é demônio, não é poder de trevas, mas sim o poder de Jesus. Na vida de quem? De todo aquele que crê, de todo aquele que aceita essas palavras. E a palavra diz: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Ele é o poderoso. Isso aqui depois da cruz. Não existe mais poder de trevas para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, para aqueles que recebem essas palavras e tomam posse da palavra. Vamos lá para o livro de Hebreus, para que a gente ainda tenha a maior compreensão. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Presta atenção que é que a palavra nos ensina, igreja. Hebreus, capítulo 2, verso 14. E a palavra nos diz assim: visto, pois que os filhos, está falando daqueles que receberam o Espírito Santo, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. De quê? De carne e sangue. Jesus Cristo também participou de carne e sangue. Para quê? Para que foi que ele participou de carne e sangue? E aqui a palavra vai nos responder: para quê? Por sua morte, por causa da morte de Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele tinha o poder da morte. Mas depois da cruz, ele não tem mais o poder da morte sobre todo aquele que crê na palavra do Evangelho. Por isso que a palavra diz: todo aquele que crê não perece.
Todo aquele que crê não vai morrer. Por quê? Porque agora está em outro domínio. Não está mais debaixo do domínio da morte, mas sim no domínio da vida, que é o Espírito Santo, morando e habitando na vida de cada um de nós. E a palavra diz assim, vou repetir o versículo para que isso entre dentro dos nossos corações e que a gente possa tomar posse da palavra. Visto, pois, que os filhos, está falando de nós, das pessoas que recebem o Espírito Santo do Senhor, porque o Filho não é carne nem sangue, o Filho é o Espírito Santo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, vai falar de Jesus Cristo. Também Jesus igualmente participou. Ele participou de carne e sangue. Ele participou dessas coisas. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu lá na cruz. O poder que o diabo tinha sobre a humanidade vivia em trevas, vivia na escuridão. Mas Jesus Cristo veio, trouxe essa luz, trouxe vida. E agora todo aquele que crê não está mais debaixo do domínio da morte, mas sim da vida, que é Jesus Cristo. E para que a gente não fique só nesses versículos, porque tem muitos, né? Vamos lá para o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Glórias a Deus. Coloque essas palavras dentro do seu coração, igreja. Povo de Deus. Você que é um escolhido, que é um chamado, que é um filho de Deus. Satanás, ele foi derrotado na cruz. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos comprar, para nos libertar, para nos dar vida, ele derrotou todo o poder das trevas na cruz do madeiro. E aqui, Colossenses capítulo 2, verso 15 diz assim: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Ele despojou. O que é despojar? Despojar, ele saqueou, ele tomou alguma coisa que estava em outro poder. E o que era que estava acontecendo? Toda a raça humana estava no poder de Satanás. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, que Adão condenou toda a raça humana. Mas lá na cruz do madeiro, Jesus Cristo derrotou, ele saqueou, ele arrancou o poder que era do diabo, de Satanás, do demônio, dos príncipes, das potestades. Ele tomou, ele arrancou. E agora todo aquele que crê, ele não está mais debaixo desse poder. Por isso, o povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, povo escolhido do Senhor, nós não estamos debaixo de condenação, nós não estamos debaixo de trevas, nós não estamos nas mãos de Satanás. Satanás não tem poder sobre aqueles que crê em Jesus Cristo, sobre aqueles que é escolhido e são chamados de filhos. Satanás não tem poder. Porque a palavra está dizendo aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 15. E despojando, ele arrancou, ele tomou esse poder. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, na cruz, Jesus Cristo arrancou esse poder do diabo, de Satanás, seja de qual for o poder, da potestade, não importa de qual foi esse poder, ele tomou. E todo aquele que crê está no poder de Jesus, está no poder de Deus, está nas mãos de Deus, guardado, guiado por ele. Não existe poder de demônio na vida daqueles que acreditam em Jesus Cristo.
na vida daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor. Porque a palavra diz que ele veio morar e habitar em nós. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E quando ele despojou, ele saqueou alguma coisa que estava em outro domínio, estava em outro poder. Mas aí ele saqueou, ele arrancou, ele tirou, e não existe mais poder de treva, de demônio, de diabo sobre aquele que diz: eu sou de Cristo. Eu acredito em Cristo. Eu sei que Cristo me salvou. Eu sei que Jesus Cristo me libertou. O poder das trevas, o poder da morte não está mais sobre mim, porque nós estamos sobre o poder da vida, o poder do Espírito Santo, que é vida e vida eterna e vida em abundância. E para que a gente não fique também só nesse versículo, vamos para Romanos para que a gente possa finalizar. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 39. Presta atenção o que é que a palavra nos revela. Presta atenção, igreja, na profecia, nas profecias da palavra do Senhor, que é a palavra falada, a palavra verdadeira, essa palavra que ela liberta. Liberta de quê? Do engano, das trevas, da condenação da morte. É isso que a palavra liberta. Preste atenção o que é que diz. Romanos, capítulo 8, verso 39. E a palavra diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nenhuma criatura, nenhum mal, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nenhuma criatura, diabo, Satanás, poder de treva, nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Todos nós que estamos em Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Se estamos em Jesus, quem está em Jesus, aquele que Jesus está nele, Jesus está nele, ele está em Jesus. A palavra diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Não existe nenhuma criatura. É a palavra que está dizendo. E se a palavra diz, eu creio. Igreja abençoada do Senhor. Creia na palavra.